Looping Fit Walking Bike. A ideia de utilizar uma esteira para exercícios ao ar livre parece um pouco doida, mas o inventor Björn Bergmeister a transformou em realidade e a tornou famosa no mundo todo. Ele criou um novo meio de transporte totalmente original, que combina as funções de uma bicicleta elétrica e uma esteira ergométrica. Essa bike não tem pedais e o seu movimento é realizado através da eletricidade. Para iniciar o movimento, basta colocar o pé direito na plataforma e empurrar com o esquerdo. Uns sensores especiais registram o início do movimento e iniciam o passeio de bicicleta. Enquanto isso, a pessoa pode simplesmente caminhar pela esteira, como se estivesse treinando em casa ou na academia. O motor elétrico permite alcançar uma velocidade de 25 km por hora, com uma velocidade de caminhada de 4 km por hora. Em outras palavras, o proprietário desse veículo poderá caminhar com a velocidade de uma bicicleta e facilmente superar distâncias de até 50 km a pé. O comprimento deste veículo pouco comum é de 2,22 m. Sua largura é de 42 cm e a altura do guidão é de 1,20 m. A bicicleta funciona a partir de uma bateria de íons lítio protegida por uma estrutura de aço resistente. A bike esteira tem 6 modos de velocidade e está disponível em 6 cores: vermelho, laranja, azul, branco, preto e prata. Seu custo é de $2.237. Bird of Prey. Ao contrário das bicicletas comuns nas quais o ciclista está sentado, os criadores desta bike tiveram a ideia de posicionar a pessoa praticamente deitada e paralela ao chão. Devido a isso, a aerodinâmica melhora significativamente e os gastos de energia são reduzidos. Além disso, a pressão na coluna vertebral diminui, tornando esta bicicleta acessível mesmo para pessoas com problemas nas costas. A postura do ciclista é semelhante àquela dos nadadores ou das aves em pleno voo. O corpo é apoiado pelos quadris e os pedais estão posicionados de forma a proporcionar o movimento mais confortável possível. A bicicleta tem um centro de gravidade baixo e sua estrutura é feita de alumínio, o que também contribui para o aumento da velocidade máxima alcançada por ela. Apesar da posição incomum do corpo, os criadores deste transporte individual afirmam que ele é completamente seguro. Em uma freada brusca, por exemplo, o ciclista não corre o risco de ser jogado para frente, por cima do guidão. Você pode comprar essa bicicleta horizontal por $4.800. Quiggle Bike. As bicicletas dobráveis compactas são uma tendência no mundo moderno, e quanto mais leve elas forem, melhor. Foi com esse objetivo que esta bike foi criada. Ela tem uma aparência que combina um scooter, uma bicicleta e uma moto. Devido ao design incomum, o ciclista pedala praticamente em pé. Embora o assento ainda esteja presente, ele tem apenas a função de dar apoio e evitar que a pessoa caia para trás. Essa bike tem uma aparência bastante estranha, mas segundo seus criadores, a posição do ciclista é bastante conveniente e elimina a tensão na coluna, na área do pescoço e também nos ombros. Apesar de parecer complexa, ela pode ser montada em apenas 10 segundos e, quando dobrada, fica extremamente compacta, medindo 55 por 40 por 25 centímetros. A bicicleta pesa apenas 8,5 kg, muito menos do que inúmeros modelos considerados ultra leves. O quadro é feito de alumínio e é levemente dobrado na parte traseira. A bicicleta está equipada com aros e guidão de alta resistência. Além disso, ela tem rodas pneumáticas ampliadas e proteção adicional para rodas e freios. As vendas deste moderno veículo ainda não começaram, mas o seu valor estimado é de $1.500 ou mais. The Bisimple. O detalhe interessante desta bicicleta é que ela se move sem a necessidade da transmissão existente nas bicicletas comuns. Para dar início ao movimento, ainda é preciso empurrar os pedais, que por sua vez movimentam a roda traseira e fazem a bicicleta andar. O princípio de seu funcionamento se parece um pouco ao de um monociclo, mas foi aperfeiçoado e é ideal para o uso em ambientes urbanos. A falta de corrente mudou um pouco os outros elementos tradicionais. O quadro, por exemplo, perdeu seu formato habitual e foi transformado em uma barra horizontal composta de 2 tubos paralelos de alta rigidez. O garfo dianteiro é controlado por um guidão comum, enquanto o traseiro é fixado no selim. A ausência de coroas, dos pedais e da corrente de transmissão permitiu aproximar as duas rodas, o que faz com que essa bike seja extremamente manobrável. No caso de pequenos obstáculos, por exemplo, não é necessário contorná-los, mas simplesmente passá-los entre as rodas. Essa bicicleta está disponível em 2 tamanhos, dependendo da altura do seu proprietário. A versão básica pode ser comprada por $800, apoiando o financiamento coletivo do projeto no Kickstarter.
Halbred. Esta bicicleta criada na Alemanha tem formas bastante incomuns e não se parece muito com um meio de transporte. Apesar de parecer que é só metade de uma bicicleta, seu criador assegura que ela é ótima para ser usada nos grandes centros urbanos. A bike tem uma roda traseira grande e uma dianteira bem pequenina. O quadro triangular facilita o transporte desta bicicleta e, graças às suas dimensões compactas, ela nem precisa ser dobrada. Ela mede 99 centímetros de altura, 79 centímetros de comprimento e pesa menos de 10 quilos. A bicicleta está equipada com uma transmissão de 2 velocidades e um freio a tambor no cubo traseiro. Além disso, essa bicicleta tem um raio de giro de 90 centímetros e é possível ficar equilibrado em cima dela sem se mover com a ajuda da roda dianteira e dos pedais. O mais incomum dessa bicicleta é que o guidão tradicional foi substituído por uma alavanca de controle, localizada atrás do ciclista. Essa bike está disponível em 3 cores e o seu custo gira em torno de $1.500. Running Shoe Bike. Esta bicicleta maluca foi avistada durante o passeio ciclístico em Londres, em julho de 2016. A principal característica que torna sua aparência completamente diferente dos modelos tradicionais é a ausência de pneus. No lugar deles, 6 sapatos idênticos foram instalados nos raios de cada roda. Isso sim é uma bicicleta de corrida. Esta criação bastante original não é vendida em lugar nenhum. O viajante Steve Biggs teve a oportunidade de testar o único exemplar existente e disse que a bicicleta é muito estável. Bionic Runner. Esta é mais uma bicicleta que permite imitar o movimento da corrida. Além de não ter um assento, o seu design especial protege o corredor das lesões nos pés que são típicas durante as corridas normais. Este meio de transporte, mais parecido com um equipamento de academia, foi projetado para atuar na parte central do pé e usar o mesmo conjunto de músculos usados em uma corrida normal, mas com a vantagem de proteger os pés contra impactos. A bicicleta possui uma estrutura de alumínio dobrável que faz com que seja conveniente transportá-la no porta-malas de um carro, por exemplo. Além disso, o modelo conta com freio a disco mecânico e uma transmissão de 8 velocidades, que permite ajustar o esforço e trocar as engrenagens de acordo com as necessidades do usuário. O peso da bicicleta é de 18 quilos e o custo varia de $890 a $1.500, dependendo do modelo. Walking Bike. Esta bicicleta incomum não é produzida em massa, mas mesmo assim é a mais inusitada deste vídeo. A roda dianteira, o quadro, o guidão e os pedais parecem bastante comuns, mas no lugar da roda traseira, o criador dessa bike usou elementos metálicos móveis que se parecem um pouco com patas de aranha. Além da metade de uma bicicleta padrão, ela conta com mais de 450 peças metálicas e cerca de 120 buchas de plástico. Foi necessário bastante tempo para transformar o projeto 3D nesse modelo real. Mesmo assim, a bike ainda não está pronta para ser vendida. Primeiramente, ela não é capaz de desenvolver altas velocidades. Além disso, ela consegue mover-se apenas em superfícies planas. De todas as maneiras, ela tem um visual bastante impressionante e já foi exibida em várias exposições. Paravello Flying Bike. Os criadores desse conceito de bicicleta se juntaram à moda de projetar novas formas para elas e conceberam um meio de transporte capaz de locomover-se em terra e também voar. Essa bike original de 3 rodas é equipada com uma turbina, um motor e uma asa de parapente, que pode ser carregada numa mochila atrás do ciclista. Dependendo da vontade da pessoa que estiver andando nessa bicicleta, ela pode tanto mover-se por terras através de rodas e pedais tradicionais, ou então voar com a ajuda do seu potente motor. Além disso, para alcançar o voo, não há necessidade de uma grande pista de decolagem. Graças à asa do parapente e à turbina, a bicicleta decola muito rapidamente e só precisa percorrer algumas dezenas de metros antes de começar a voar. Este meio de transporte incomum pesa apenas 34 quilos e pode voar a uma altura de até 1,5 km e uma velocidade de 40 km por hora, por até 3 horas, até que se acabe o combustível. Para comprar uma bicicleta voadora e esquecer-se das horas perdidas no trânsito, é preciso desembolsar $45 mil. The Jet Bicycle. Esta bike com tração a jato é chamada de bicicleta mais perigosa do mundo, e ela faz jus a esse título. Ao falar de sua criação, o inventor britânico que a concebeu, conhecido por suas inúmeras ideias loucas, afirma que ela é realmente tão insana quanto parece. Sua bike a jato parece mais longa do que as bicicletas tradicionais, devido à posição da roda traseira e às turbinas autofabricadas, capazes de alcançar uma velocidade de até 80 km por hora. Obviamente, isso representa um grande perigo, tanto para
para o motorista e para o veículo quanto para as outras pessoas. De acordo com seu criador, andar nessa bike a uma velocidade de 50 km por hora é bastante agradável, mas com o aumento da velocidade até uns 70 km por hora, a bicicleta se torna praticamente incontrolável e os pneus se esvaziam rapidamente e existe o risco dela se desmontar ou até mesmo explodir.